Mercado de trabalho e Covid-19. O mercado de trabalho foi, sem dúvida, uma das áreas mais afetadas pela pandemia de Covid-19. A necessidade de novas configurações, a fim de evitar a disseminação da doença, trouxe muitas questões para além das preocupações restritas à saúde. Apesar de medidas sobre o assunto terem sido tomadas pelo poder público, os protocolos estabelecidos de maneira individual pelas empresas foram determinantes na definição do impacto que o atual momento teve na vida de cada trabalhador, desde o estabelecimento de sua rotina até o suporte necessário para garantir seu bem-estar físico e mental. Como a pandemia por Covid-19 impacta o mercado de trabalho? A pandemia, com certeza, ela causou enormes mudanças, no mundo todo. E afetou também as relações de trabalho, uma vez que eu não posso ter aglomerações. Então eu preciso reavaliar a forma como o meu colaborador vai desempenhar essa atividade. Uma das grandes mudanças, que foi a maior evidência que nós comprovamos, foi a questão do trabalho remoto. Então existe esse movimento das instituições para colocar esses trabalhos feitos de casa, dando suporte para esse colaborador. Outra mudança interessante dentro do home office, trabalho remoto, é a readaptação dessa família e desse colaborador dentro de casa. Se eu vou ter um espaço para poder ter um escritório, como eu vou organizar essa jornada de trabalho. Tem se discutido muito a questão da produtividade, então a produtividade está sempre em pauta. Como que eu monitoro a produtividade da minha equipe se ele não está passando o cartão todos os dias? Então isso é uma mudança interessante, uma discussão que tem tido bastante ênfase também. E aí, como que eu mantenho a produtividade? Através dos resultados. Então existe esse acompanhamento do trabalho remoto através dos resultados e do auxílio, do apoio para que esse colaborador reestruture essa jornada de trabalho dentro da casa dele. Outra mudança importante foi também a perspectiva do próprio colaborador. Então eu começo a sentir medo de ir ao trabalho em alguns momentos porque eu tenho medo de expor as minhas famílias. Às vezes eu tenho também pessoas que estão em casa, que são idosas. Então existe essa preocupação com o aspecto psicológico de toda essa pandemia também. E aí as empresas têm que fazer esse movimento de olhar mais empático, de entender as necessidades e ter um canal de comunicação aberta. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que tem se realizado após a pandemia. No geral, muitos dos trabalhos têm que ser presenciais, Então isso também existe aí as devidas adequações para que o colaborador seja assegurado e previna a contaminação. Quais as principais medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus no ambiente de trabalho? A maioria das organizações, se não todas as organizações, já estão se readequando para caso seja necessário reinserir esses colaboradores no ambiente de trabalho. E uma das questões é o espaçamento social, Então hoje eu tenho aí alguns espaços de trabalho que estão mais espaçados. Eu tenho a verificação da temperatura dentro do ambiente de trabalho antes de eu entrar. Eu tenho a avaliação médica desse colaborador também, para ver se ele tem sinais e sintomas, porque caso houver esses sinais e sintomas, ele tem que ficar em casa, Então tudo isso é uma prevenção. Porque se eu tenho um colaborador que está contaminado, a chance dele contaminar todo o setor é muito grande. Então eu preciso sim ter esse acompanhamento médico, essa avaliação, e o colaborador ter essa sensibilidade de entender os sinais e sintomas e direcionar a liderança caso for necessário. Isso é uma precaução. Se eu estou dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que evitar então as aglomerações. Tanto os espaços no ambiente de trabalho, nos espaços do refeitório, eu vou ter sim esse distanciamento aí de 1,5 m a 2 metros para prevenir. O uso de máscara constante também em toda a jornada de trabalho. Então eu preciso entrar para trabalhar já com máscara e permanecer durante todo o dia, lógico, com exceção do refeitório, que não tem a necessidade da máscara, e o álcool gel. O álcool gel é importante, ele já está adaptado à nossa rotina, é quase que automático. Então o álcool gel em todos os setores e a todo momento, principalmente se eu lido com papel, se eu lido com medicamento, com paciente, eu vou precisar a todo momento fazer a higiene correta das mãos. Quais são os direitos do trabalhador que contrai o novo coronavírus? A partir do momento que é identificado, o colaborador foi confirmado o Covid-19, ele tem o direito de entrar em licença remunerada. Então ele fica em casa e esses custos arcados pela instituição. Então esse colaborador fica em casa, recebe o seu salário em dia, os benefícios normalmente, mas ele não pode estar presente no ambiente de trabalho. Ele pode levar trabalho para casa, por exemplo? Não pode. A partir do momento que eu
entro em licença remunerada, eu não posso executar trabalho algum, nem de forma remota. Então ele tem esse direito sim de estar afastado. E não só realmente no caso confirmado. Se eu tenho sintomas que são próximos, né, de gripe ou sintomas próximos ao Covid, eu também já não posso ir no trabalho naquela semana. Muitas das vezes o colaborador vai ficar de 7 a 15 dias em casa até que se passe realmente essa curva, né, e que ele possa estar realmente apto a retornar ao seu trabalho sem colocar em risco também os outros colaboradores. As empresas podem contribuir para minimizar os impactos da pandemia na saúde mental do colaborador? Sim, um dos grandes diferenciais nosso é o plantão em psicologia, o ambulatório de saúde mental que hoje nós temos incorporados, e as empresas têm sim que ter essa escuta, esse olhar mais empático com os colaboradores. Então eu preciso ter um canal de comunicação, porque vai afetar também a saúde mental dos colaboradores. Então tenha esse canal de comunicação, converse com o seu colaborador, né? Isso vai ajudar. Se eu tenho um ambiente que é acolhedor, que entende o que eu estou passando, porque muitas vezes tem colaborador que não tem o medo de contaminar a família, por exemplo, ou tem avós em casa, né, pessoas mais idosas. Então a empresa, a instituição tem que ter essa sensibilidade e entender, né, qual é o momento daquele colaborador e oferecer esse espaço de segurança para ele. Isso já vai ajudar muito. Oferecer serviços especializados com psicólogo, psiquiatra, porque muitas das questões psicológicas de transtornos podem ser disparados durante esse período. Então, eu preciso ter uma equipe especializada, médico, psiquiatra, psicólogo, para poder estar acolhendo esse colaborador e fazendo essa prevenção e evitar que ocorra algo mais intenso ou que às vezes fique fora do nosso alcance de cuidado. O colaborador é obrigado a se submeter aos protocolos de monitoramento estipulado pelas empresas neste momento? Sim, tudo é uma questão de relacionamento. Se eu estou dentro de uma organização, eu tenho que seguir. Assim como nós temos os exames periódicos dentro da medicina do trabalho, por exemplo, que eu tenho que cumprir exames a cada ano. Isso é obrigatório. E se a empresa faz esse monitoramento relacionado ao Covid, é importante que o colaborador participe. E é importante até mesmo para ele, para saber se tem o Covid, se está em grupo de risco, enfim, toda essa avaliação médica é importante e ele deve participar. Contraí a Covid-19 e precisei me afastar. O que fazer para garantir minha segurança em relação ao emprego? A partir do momento que eu entro numa licença remunerada, eu não posso mais desempenhar a minha função, né? Eu não posso executar trabalhos que são da minha rotina nesse ambiente. Mas o mais importante, procure aprimoramento. Eu acho que a educação hoje tem que ser continuada e, mais do que nunca, o ensino à distância tem se perpetuado bastante. E ali na plataforma online, a gente tem muitos cursos gratuitos, por exemplo. Às vezes seja o momento para você se reciclar, de aproveitar as oportunidades que tem, até mesmo de forma gratuita para continuar estudando. A gente pode aproveitar esse espaço também, não só atualizando aquilo que é da minha profissão, mas também trabalhando o autoconhecimento, trabalhando a questão da saúde física, né? É o momento também para praticar atividades físicas, se exercitar, né? Muitas vezes também ter um cuidado com a saúde mental, eu posso fazer um atendimento por plantão online, então é o momento também de se cuidar, né? De se reestruturar. Por quê? Quando eu voltar ao trabalho habitual da minha rotina, eu vou estar muito mais apto, eu vou ter motivação, vou estar com a saúde equilibrada e também vou estar mais aprimorado para aquela função que eu já costumo fazer.